Olá, pessoal, boa tarde. Pessoal, dando continuidade às nossas videoaulas, a gente, nas aulas anteriores, parou na parte falando sobre formas de pagamento. A gente já tinha visto também as funções do operador de caixa, funções derivadas ao operador de caixa. Também já tinha visto os equipamentos utilizados. Hoje, esse vídeo, eu estou gravando ele só para a gente finalizar a parte que fala sobre formas de pagamento, tá bom? Então, antes da gente começar, queria pedir para vocês que assistissem o vídeo, pessoal, tivesse o máximo de atenção, entender que essa agora é a forma que a gente tem de ter as nossas aulas, de dar continuidade ao nosso curso, sem que a gente perca tanto tempo sem ter aula, porque não teria como eu dar aulas para vocês de informática se informática não tem como dar à distância, porque nem todo mundo tem computador em casa, tá bom? Então, a partir de hoje, a gente vai continuar os nossos vídeos, tá bom? Na aula anterior, a gente viu as formas de pagamento por meio de cartão de crédito, forma de pagamento em dinheiro, forma de pagamento variadas. Hoje a gente vai finalizar, esse videozinho vai ser um pouco menor, só para a gente finalizar a parte que fala sobre formas de pagamento. E no decorrer da semana eu vou gravar outros vídeos com os próximos assuntos relacionados ao curso que a gente está no momento, tá bom? Só um momentinho aqui para dividir a tela com vocês. Então, pessoal, das formas de pagamento que a gente tinha visto até hoje, a gente ficou faltando finalizar a parte que fala de cheques e a parte que fala sobre notas promissórias, tá bom? Cheque não é mais uma forma tão comum, muito usual hoje, mas ainda é uma forma de pagamento que vocês podem se deparar em algum trabalho que vocês venham a encontrar, tá bom? Então, que é o cheque? Cheque é uma das formas de pagamento caracterizada como título de crédito que permite a transação financeira sem a presença do dinheiro, tá bom? Então, o cheque é um documento que nem esse que vocês estão visualizando. Esse documento, geralmente, ele, o, o, o usuário dele vai ter que ter uma conta corrente em algum banco para que esse pagamento desse cheque seja efetuado. É o que a gente chama geralmente de correntista, que é uma pessoa que tem uma conta corrente em algum banco. Eu vou pagar alguma conta minha utilizando cheque, então eu preencho esse cheque, coloco os meus dados, os dados do banco, os dados da pessoa que eu vou pagar, que eu vou é, pagar esse crédito, tá bom? Então, o que é um cheque? Cheque nada mais é do que mais uma das formas de pagamento, mas também muito menos usada hoje, entendeu? Por quê? Devido às situações novas de cartão de crédito, as situações que têm melhor usabilidade, então o cheque foi ficando um pouquinho para trás em relação a isso. Mas ainda vão acontecer situações que você possa vir a se deparar com o pagamento por meio de cheque. Apesar de ser pouco aceito hoje, mas ainda tem alguma situação que possa vir a acontecer isso, tá bom? Se acontecer, vocês estejam preparados para solucionar. Também sempre enfatizo que dependendo do local que você for trabalhar, se esse local aceitar cheque, você vai ser treinado, você vai passar por um treinamento para resolver essas situações quando se tratar de cheques, tá bom? Tipos de cheque. Cheques pode ser tem vários tipos de cheque. A gente vai discriminar alguns, mas não todos a gente vai focar em alguns e outros eu vou só citar os nomes e conceitos de cada um para você saber alguma coisa sobre cada, tá bom?
um cheque pouco usado hoje, mas que foi um dos primeiros, que é o chamado de cheque visado. A gente tem o cheque administrativo, cheque cruzado e outros tipos de cheque. Como eu falei, vou colocar uns tópicos, mas na frente a gente reforça cada um deles e mostra alguns outros modelos de cheques que a gente não vai enfatizar muito, tá bom? Só para que vocês tenham conhecimento do nome e do conceito e do que faz cada um desses cheques, qual a função de cada um desses cheques, tá bom? O cheque visado, o banco emite, certifica que a conta do pagamento tem saldo para o pagamento do cheque no momento. Um exemplo, você vai pagar uma conta e você tem conta em um banco X. Você preenche o seu cheque, esse cheque você leva até o banco. Para que essa conta seja paga por via cheque, o gerente tem que dar um visto nesse seu cheque, dizendo que na sua conta corrente tem saldo suficiente para que esse cheque seja debitado, tá bom? Então, cheque visado não é um cheque muito usado hoje mais, já caiu praticamente em desuso. Mas só quero que você entenda, o banco o banco que emitiu esse cheque, ele certifica de que o seu correntista, a pessoa que tem conta corrente no banco, tem dinheiro suficiente, tem saldo suficiente em conta para que esse cheque seja trocado, tá bom? Seja debitado. Então, esse é o chamado cheque visado, tá bom? Para esse cheque visado, lembre-se sempre, duas observações. Esse cheque, o gerente do seu banco tem que dar um visto para que ele tenha validade. Esse visto está dizendo que o correntista, que a pessoa que tem conta corrente neste banco, tem dinheiro, tem saldo em conta para que esse cheque seja debitado, tá bom? Então, esse é o cheque visado. Outro tipo de cheque, um dos mais comuns hoje, o mais usado hoje, é o chamado cheque administrativo. Esse cheque administrativo, ele é uma ordem de pagamento de um banco para outro banco. Ou melhor dizendo, o banco, ao emitir esse cheque, você tem conta em um banco X. Esse banco X transfere o dinheiro da conta do seu correntista para a conta do próprio banco, tá bom? Esse cheque é muito usado hoje porque ele tem uma segurança um pouco maior do que o cheque visado. Então, o cheque mais usado hoje é um cheque chamado cheque administrativo, tá bom? Que é esse cheque administrativo? Um banco dá uma ordem para que outro banco faça o pagamento, tá bom? Mais seguro e é emitido por apenas uma instituição financeira. Cheque cruzado. Esse cheque cruzado, também muito usado, a diferença dele para outros cheques, se você observar aqui, ó, a gente tem essas duas linhas paralelas no meio do cheque. Isso já identifica um cheque cruzado. Mas o que é que o cheque cruzado quer dizer? Quer dizer que esse cheque não pode ser sacado, ele só pode ser recebido através de depósito em conta bancária, tá bom? Então, essa é a diferença do cheque cruzado para um cheque administrativo. Primeiro, essas duas linhas cruzando o cheque, e essas duas linhas quer dizer que esse cheque ele não pode ser sacado, o valor dele não pode ser sacado da conta corrente do correntista. Ele só pode ser feito depósito em conta bancária. Tudo bem? Dúvidas, como eu falei, me fale no WhatsApp. Outros tipos de cheque. A gente tem um cheque cruzado em branco. A gente divide esse cheque cruzado em duas situações. Cheque cruzado em branco é aqueles que as linhas são cruzadas apenas as linhas transversais, com transversais paralelas, sendo que esse cheque pode ser feito o depósito dele em conta bancária em qualquer banco, tá bom? Já o cheque cruzado em preto indica o nome de um banco entre as linhas cruzadas.
Ou seja, você só pode fazer o depósito desse cheque, o depósito referente ao valor desse cheque, no banco que vem especificado entre o cruzamento das linhas, tá bom? Como exemplo, você vê, ó, nesse cheque cruzado, que a gente chama de cheque cruzado em preto, você observa que eu tenho aqui, ó, as linhas cruzadas no meio, mas entre as linhas vem dizendo o nome do banco que você deve fazer o depósito, tá bom? Então, cheque cruzado tem duas situações: cheque cruzado em branco, cheque cruzado em preto. Cheque cruzado em branco significa dizer que você pode fazer o depósito na conta bancária em qualquer banco. Já o cheque cruzado em preto quer dizer que esse depósito ele deve ser feito numa conta em um banco específico que já vem mostrado entre as linhas, tá bom? Outros tipos de cheque, cheque cruzado e nominal. Quer dizer o quê? Que só poderá ser depositado em uma conta indicada no documento, tá bom? Geralmente, quando o cheque é cruzado e nominal, quer dizer que você, para fazer o depósito na conta corrente do correntista, ele tem que especificar o nome da pessoa que possa fazer esse depósito, a conta da pessoa indicada no documento, tá bom? Cheque nominal é aquele que traz o nome do beneficiário do pagamento, ou seja, da pessoa autorizada pela emissora a receber o dinheiro. O que quer dizer isso? Geralmente, no verso do cheque, vem o nome da pessoa que vai ser beneficiada com o pagamento, ou seja, que vai receber o valor que está naquele cheque, que está sendo nominado naquele cheque, tá bom? Então, cheque nominal quer dizer que existe uma pessoa autorizada por quem fez o cheque, por quem emitiu o cheque, a receber aquele dinheiro. E é somente aquela pessoa que está discriminada no cheque, tá bom? Geralmente a gente faz no verso do cheque, anota o nome da pessoa que vai ser responsável por fazer aquele depósito ou fazer aquele saque daquele valor do cheque, tá bom? Cheque sem fundo. Cheque sem fundo quer dizer o seguinte: alguém, uma empresa ou uma pessoa, um correntista emite um cheque. Você pega aquele cheque, vai num banco, chega no banco, a pessoa que emitiu o cheque, o correntista, ele não tem dinheiro em conta para poder ser debitado aquele cheque. Esse é o cheque sem fundo. Quando é que o cheque é sem fundo? Quando a pessoa que emitiu, o correntista que emitiu o cheque, não tem dinheiro em conta para que possa ser feito o pagamento daquele cheque. Se o cara não tem dinheiro em conta, claro que o banco não vai fazer o pagamento, tá bom? Então esse é o famoso cheque sem fundo. Nota promissória. Nota promissória, o nome já diz. É um título de crédito utilizado por pessoas que necessitam de crédito, mas não possuem cheques ou outras formas de pagamento. Atentem bem ao nome. Atentem bem ao nome. O nome é o quê? Nota promissória. Nota promissória é uma promessa de pagamento, entendeu? Você, ao chegar em uma loja, ao chegar em determinado local que aceita, que trabalha com nota promissória, você não tem cartão, você não tem dinheiro, você não tem outra forma de fazer o pagamento, a forma mais usual. O que acontece? O dono do estabelecimento, o responsável pelo estabelecimento, vai confiar na sua assinatura, entendeu? Você preencheu essa nota promissória, botou o seu nome, assinou, essa nota promissória ela vale como documento. Por exemplo, se você assinou dizendo que ia pagar, depois resolveu não pagar, o dono do estabelecimento pode entrar com processo contra você em cartório, depois em juízo, alguma forma
mas ele vai dar um jeitinho de procurar os direitos dele. E essa nota promissória dá esse direito a ele, o direito de ele procurar uma forma de receber esse dinheiro. Então, quando você assina uma nota promissória, que nem essa que você está visualizando aqui embaixo, você está se comprometendo, você está prometendo ao estabelecimento que você vai pagar. Agora, como é algo mais, é quase como se fosse uma palavra. Só a diferença é, porque não é só o falar, você fala que vai pagar e assina prometendo que vai pagar. O dono do estabelecimento acredita em você e confia na sua palavra e também na sua assinatura. Você depois, se resolver não pagar, o que vai acontecer? O dono do estabelecimento vai procurar um cartório, vai procurar algum órgão que faça com que ele seja ressarcido, tá bom? Que faça com que você efetue esse pagamento. Então, o nome já diz, nota promissória. Nada mais é que uma promessa de pagamento, tá bom? Saindo um pouquinho das formas de pagamento, você que trabalha como operador de caixa, você vai ter que fazer uns relatórios diários. Esses relatórios diários, eles são chamados de leitura X e um relatóriozinho chamado de redução Z. O que quer dizer isso? Leitura X é um relatório do que já foi vendido até o momento. Ou seja, você está lá no seu caixa, seu superior chega e pede para que você faça um relatório, para que você vá no computador e emita um relatório do que já foi vendido até o momento. O que você vai fazer? Vai lá no seu computadorzinho, emite. Esse relatório do que já foi vendido até o momento é chamado de quê? De leitura X, tá bom? Essa leitura X tem uma observaçãozinha. Ela pode ser feita a qualquer momento do dia. Por quê? Porque o nome já diz, é relatório do que foi vendido até o momento. Então, em qualquer momento que o seu superior ou que você mesmo, caixa, tem autorização para estar fazendo relatórios momentâneos, de hora em hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, você pode fazer um relatório do que já foi vendido, tá bom? Então, esse relatório é chamado de leitura X. Já a redução Z é um tipo de relatório que é feito todos os dias ao final do dia, com uma observação. Esse relatório só pode ser feito uma vez ao dia. O próprio sistema já vai aceitar, só vai aceitar você fazer uma vez por dia. Por isso, o nome é redução Z. Preste atenção que Z é a última letra do nosso alfabeto. Então, relatório final do dia quer dizer que só pode ser feito uma vez por dia. Vai fazer uma prova para trabalhar de operador de caixa. Lá nessa prova diz o seguinte: relatório que pode ser feito a qualquer momento do dia. Esse relatório é o que? Leitura X. Relatório que só pode ser feito uma vez por dia, geralmente no final do dia. Redução Z. Fiquem atentos a esses detalhezinhos, até porque nas próprias atividades que eu passei, eu percebi que teve algumas pessoas que erraram uma questãozinha ou outra somente por desatenção. Não olhar o slide direitinho, não observar o que foi passado direitinho. Teve alguns alunos, inclusive, que me informaram no WhatsApp, me perguntando, professor, essa questão está certa? Aí eu, tá tudo correto, eu fiz, refiz, para que vocês não tenham esse embróliozinho aí de ter dúvida se a questão está certa ou não. Então, ao assistir o vídeo, assista atentamente, assista novamente, assista de novo, 2, 3, 4 vezes. Depois vá fazer a atividade, que essa para poder observar direitinho na hora de responder e não ter erros, tá bom? Então, fica aqui essa parte de relatório, e finalizamos também a parte de formas de pagamento. Próxima videoaula, a gente já vai ver a parte de atendimento, tá bom? Porque todo operador de caixa
tem que primordialmente saber fazer um bom atendimento a seus clientes. Então a gente vai ver algumas coisas sobre atendimento, tá bom? Por hoje é só. Novamente peço, assistam atentamente para poder responder as atividades que eu vou estar mandando via WhatsApp, tá bom? Obrigado e até a nossa próxima videoaula.